Tá aí o Rodrigo Garro, não tem nada a ver com o Corinthians e Atlético Paranaense, mas a gente sempre elogia aqui o Roger Machado pelo tom nas entrevistas, na vitória e na derrota, né? Mantém o tom. Esse rapaz, ele, além de ser muito inteligente dentro e fora de campo, ele mantém a educação, a compostura, o tom de voz nas vitórias e nas derrotas, sempre com uma visão de jogo bastante inteligente. E, como você disse, é o jogador do Corinthians nessa temporada. A temporada, não tenho dúvidas. Assim, eu acho que o futebol brasileiro, às vezes, Tomás, acaba demorando para ir buscar jogadores no futebol sul-americano. Assim, você sabe que eu gosto muito do futebol argentino. Cara, você hoje tem jovens promessas no Vélez, no Lanús. Se os times forem dar uma garimpada ali, o futebol brasileiro hoje tem dinheiro. O Brasil, a moeda está mais valorizada, o real está valorizado. Então, o trabalho de scout aí do Corinthians também merece todo o seu mérito, né? Em achar um Rodrigo Garro, que estava no Talleres lá da Argentina, e ele hoje, se não fosse ele na equipe do Corinthians, hoje o Corinthians poderia estar vivendo um drama pior ainda, porque quantos jogos ele não decidiu, né, com gols ou com assistências. Mas assim, só para completar e continuar o nosso raciocínio, Tomás, eu acho que é um jogo muito importante para o Corinthians. O Atlético chega a 80 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro, uma campanha assim, a pior campanha do retorno, de longe. Lúcio não venceu ainda como treinador. Então assim, são 10 rodadas, né? A gente está falando. A vitória aí é uma rodada antes, né, dessas últimas 10 rodadas. Então. São 3 empates e 7 derrotas, que coisa. E assim, complica muito a vida real do Atlético Paranaense. É um jogo a menos, né? Então. Sim. Dois jogos a menos. 2 jogos a menos. Um deles contra o Fluminense, na terça-feira da semana que vem. Que é briga direto também. Mas assim, hoje, né, acho que pelo otimismo também da torcida corintiana, viu e percebeu que o Corinthians pode entregar e consegue entregar, né? A gente viu o Thales Magno entrando no final do jogo também, entrou bem. Óbvio, com um jogo já mais decidido. Mas quando o Corinthians consegue, nessa janela do meio do ano, trazer jogadores importantes, como o Carrilho, até o próprio Memphis, né? O Memphis está fora de ritmo, tem que chegar mais naquele número ideal, né? Perto da perfeição. E a gente viu que cabe ele e Garro jogando juntos. Obviamente que isso foi treinado pelo Ramon nessa data FIFA. Então, muito importante para o Corinthians, que agora não depende só dele também, né? Porque o Fluminense venceu, a gente falou, o Atlético tem jogo a menos, tem o Vitória para jogar no final de semana ainda. Então, o Corinthians dá uma respirada. Acho que o jogo de hoje dá uma respirada e mostra com que o Corinthians pode fazer daqui para frente. Uma coisa que é muito clara para mim, Lázaro, é que esse Corinthians, o time atual do Corinthians, o Corinthians está numa situação ainda muito complicada. O próprio Vitória joga em casa. Exato, rodada, se ganhar, o Corinthians volta para a zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense tem um ponto a menos, mas 2 jogos a menos. O Fluminense ganhou, segue à frente do Corinthians com um jogo a menos, que vai fazer contra o Atlético Paranaense. Mas, de qualquer maneira, a rodada já começa boa, porque o Corinthians já tira aí 3 pontos do Atlético Paranaense. Pode ser que o Criciúma perca do Botafogo, pode ser que o Juventude não vença o Palmeiras. Então, são mais equipes que podem ver a vantagem para o Corinthians diminuir nessa rodada. Mas ainda é uma situação perigosa. O Corinthians tem um jogo difícil fora de casa contra o Cuiabá. Se empatar e, por exemplo, empatar com o Palmeiras, fizer 2 pontos nos próximos 2 jogos, certamente estará na zona do rebaixamento. Pode estar na zona do rebaixamento nessa própria rodada. Então não é que se salvou, não é que se livrou, nada disso. Mas esse time do Corinthians combina muito menos com o rebaixamento do que o time do ano passado, que não caiu. Exato. Aquele time, eu já cansei de falar aqui, contou com a sorte em vários jogos, frango do Bento no jogo contra o Atlético Paranaense, expulsão de jogador do Botafogo no comecinho da partida da Neoquímica Arena, gol de bola parada contra o Cuiabá no final do jogo lá em Cuiabá. Foram alguns pontos que caíram do céu e livraram o Corinthians, que não jogava quase nunca bem naquele campeonato. Nesse campeonato é o contrário. No segundo turno, o Corinthians quase nunca joga mal. Acho que o último jogo ruim do Corinthians teve agora recentemente contra o Flamengo na Copa do Brasil. Mas no Brasileiro, o jogo ruim mesmo foi contra o Botafogo, o melhor time do futebol brasileiro. Os outros jogos, pode pegar aí, a derrota para o Fortaleza, jogou bem fora, a derrota para o Atlético Mineiro, a derrota para o São Paulo. Derrota para o São Paulo, chegou a ser superior com um homem a menos. Empate para o Inter também. Empate com o Inter. Que também toma ali no finalzinho. Eu concordo com você, acho que concordo muito nesse aspecto de time. Por isso que eu falei também, acho que a janela do Corinthians foi muito impactante nesse meio de ano. É outro time. Porque é outro time. O time que começou o Campeonato Brasileiro e que termina, né, o Campeonato Paulista
A gente lembra que o Corinthians também ainda visando uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, que vai estar ali perigando para não conseguir. Agora, é um time totalmente diferente. É um time totalmente diferente. E a postura dos jogadores também. Eu acho que hoje a importância do Yuri Alberto, a torcida pegou muito no pé do Yuri Alberto, mas hoje é ele que acha um passe de perna esquerda, é ele que consegue fazer um cruzamento, é ele que corre, é ele que se joga. Eu acho que o Yuri hoje também é uma peça fundamental nesse time do Corinthians. A gente não tira a importância do Garro. Falamos aqui que o Garro, para mim, é o melhor jogador do time. Agora, o Yuri Alberto tem também o seu papel, que é muito importante. Muito importante. Quando o Atlético faz o 2-2, Tomás, eu confesso para você que eu acho que, né, os jogadores do Corinthians tiveram até aquela preocupação. Porque deve ter passado aquele filme do Internacional de novo. Agora que é desanimador. Você acabou de sofrer essa experiência com o Internacional, aí toma 2 gols, relâmpago. Aí se abre 2-0. Eu acho que o Corinthians fez 2 gols em 15 minutos. Eu não lembro da última vez que o Corinthians fez 2 gols em 15 minutos numa partida. De Campeonato Brasileiro, assim... Começo de jogo. Começo de jogo, porque foi uma pressão muito forte do Corinthians. E o Atlético, em momento algum, mostrou desespero. Conseguiu empatar, a gente falou agora, por conta muito do Nicão. Só que aí, depois que toma esse terceiro gol logo no início do segundo tempo, é aí que desanda, né? Porque